João, então vamos lá? Vamos começar? Opa, já tá gravando, Rubia? Exatamente. O que você tá fazendo aí? Eu tava tirando uma selfie, escolhendo um filtro bom aqui no Instagram. Difícil, né? Nossa, pra tem quê, dia... João? Você nem precisa tem de dia filtro. Que, ó, fica difícil. Esse é mais um Bitar Podcast. Eu sou a Rubia, aqui do meu lado. João Ricardo. Rubia, é o seguinte, falando sobre filtro, tá difícil a gente encarar esses padrões de beleza ultimamente, né? Tá cada vez mais exigente ou é impressão minha? Exigente tá, mas será que a gente tem que entrar nessa onda de seguir esse processo de enquadramento? Se cobra tanto, né? Exatamente. E às vezes uma selfie natural tem tão mais bonita, não é mesmo? Eu sempre prefiro natural. No episódio do Bitar Podcast de hoje, nós vamos abordar justamente isso, conceitos de beleza, autoestima. São várias as perguntas sobre esse tema, né? Eu tenho aqui, ó, qual o conceito de beleza da sociedade atual? Como lidar com quem a gente vê no espelho? De que forma esse contexto social, inclusive aqui, ó, das nossas redes sociais, influencia nesse processo, né, Rubia? Exatamente. Ô, João, e a fase da adolescência, que envolve aqui o nosso público-alvo, é aquela fase que o corpo passa por muitas mudanças e aí tem toda uma pressão da sociedade. E a gente já começa com uma dica. Para passar por esse processo, é bom reconhecer quem a gente é e saber lidar, né, com o nosso corpo, com a nossa vivência, com as nossas experiências. Ô, Rubia, será que aos 23 anos ainda é adolescência? Porque eu acho que eu tô nessa fase ainda, hein? Acostumando. Mas a gente nunca para pra pensar sobre isso, né? Exatamente. Agora que a gente vai conversar sobre isso, que eu tô parando pra pensar que esse conceito de beleza, que hoje tá implícito na nossa sociedade, muitas vezes até é explícito, mas vem lá de trás, né? Como a gente volta lá atrás, atravessa questões como gênero, raça, até etnia, a gente vai discutir sobre esse fator social que tá enraizado na nossa sociedade aqui no Bitar Podcast. E hoje a gente tem um diferencial que com esse mundo virtual, a pressão é ainda maior, né? A influência aí do TikTok, do Instagram, na vida não só dos adolescentes, mas também de muita gente adulta. E é por isso que hoje a gente bate um papo com ela, Aline Santos, que é formada em psicologia pela Unitri, especialista em crianças e adolescentes, atende hoje na área da psicologia clínica na abordagem terapia cognitivo-comportamental, com foco principal em transtornos alimentares, autoestima, laudo e acompanhamento para cirurgia bariátrica. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. A Aline falou que estava ansiosa, mas não sei não. Em psicóloga fica ansiosa? Aline, responde pra gente já. Psicólogo fica ansioso porque a ansiedade já nasce com todo mundo. Então é tranquilo? Não é tranquilo, mas a gente trabalha um pouquinho com aquele medinho, aquele friozinho na barriga. Que até ajuda de vez em quando, né? Tá vendo? A gente vai falar de padrão de beleza, conceito, mas vamos falar de ansiedade também, ó. Fica tranquilo que tudo vai dar certo, né? Porque a ansiedade é aquilo que te faz olhar pro lado, ó, pra atravessar a rua. É um fator de proteção. Então, todo mundo nasce com ansiedade. Mas vai tudo certo. Tá Uma conversa tranquila. E com a gente também é a Isabela Leles. Ela é graduada em licenciatura e bacharelada em História pela Universidade Federal de Berlândia, nossa querida UFO. Tem como foco de pesquisa o processo histórico de submissão feminina através do corpo como ferramenta de dominação do patriarcado. Complexo tema que a gente vai esclarecer hoje no Bitar Podcast. Mas atualmente ela também é professora designada pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Bem-vinda também, Isabela. Muito obrigada. E a gente vai tentar aqui, né, desmistificar um pouquinho, tentar entender como é que funciona essas questões dos conceitos de beleza e de como isso é historicamente associado aqui pra gente. E vem lá de trás, não tem jeito, isso, né? Aos poucos que a gente vai conversando, já dá pra lembrar várias vezes, mesmo que ainda na adolescência, na juventude, como a gente é submetido a alguns padrões que, na verdade, às vezes é uma cobrança até pessoal. Mas vamos voltar para uma palavra importante do episódio de hoje, que é autoestima. Como que anda a tua autoestima, Rubia? Elevadíssima. Oh, que coisa lá chique. no topo. Mas foi um processo. Foi um processo? Exatamente. Nem sempre foi assim. Deixa eu contar pra vocês que nossa Rubia, ela é crossfiteira, ela é atriz, professora, ela tem várias versões. E acho que é até por isso que essa autoestima tá elevadíssima, né? Exatamente. Conforme eu fui tendo outras experiências, eu fui entendendo que essa sou eu, essa é a minha cor, esse é meu cabelo, essa é minha boca, esse é meu corpo é dessa forma. Mas nem sempre, né, João? A gente sabe que a gente vive aqui no Ocidente e tem uma questão de muita influência euro-referenciada em tudo que a gente faz, né? E aí pensando em conceitos de beleza, que a beleza, o padrão é o branco, então eu como mulher negra
negra, passei por esse processo de chegar e ter hoje a minha autoestima lá no topo, mas nem sempre foi assim. E nessas diferenças, muita gente acaba se reconhecendo, né? Fugindo desses padrões que a gente viu por muito tempo predominar na televisão, nos filmes e tudo mais, até na sociedade, que o pessoal achava, considerava que era bonito, que era feio e tudo mais. Então vem lá de trás. Ô Aline, vamos conversar então, porque a Rubia falou sobre se aceitar, se reconhecer. Sim. Esse é o caminho? Não, e eu fiquei presa numa palavra que ela falou de me conhecer. Eu me conheço. Esse é o padrão principal, o autoconhecimento. Como que eu tenho autoestima se eu não sei quem eu sou, o que eu gosto, o que é bom em mim, o que eu acho bonito, o que eu não acho bonito, o que é belo realmente para mim mesmo? Porque muita gente acha que a autoestima está ligado ao meu corte de cabelo, ao meu corpo, a emagrecer, engordar. E não está vinculado a isso. Esses são pontos que auxiliam nessa autoestima. Mas se eu não me conheço, como é que eu sei o que é bom, o que é ruim, o que eu gosto? Em consultório, a principal trava é: quem é você? O que você gosta? O que você tem de bom ou de ruim? Ruim a gente sabe demais. Ruim, né? Vai descendo aquela lista maravilhosa de coisas ruins. A gente cobra muito, né? Sim. Mas na hora que você pergunta, o que você tem de bom? É um silêncio. As pessoas não têm esse hábito de enaltecer o que eu tenho de bom e colocar para a sociedade, colocar para mim o que eu me conheço, o que eu gosto, quem eu sou. Então faz essa diferença no que a Ruby falou de eu me conheço. É vir de dentro para fora? A autoestima é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu quero terminar esse episódio com a autoestima elevadíssima também, hein? Vamos combinar isso. E Aline, a gente tava falando sobre até nesse relato. Obrigado pelo seu relato, Rubia. Por nada. Mas esse relato sobre essa questão de padrões, né? Pelos seus estudos, ao olhar para a sociedade, onde a gente está hoje, mas essa visão histórica também. Dá para dizer o que é a beleza? Então, a gente vai pegar aqui que a beleza ela é um conjunto subjetivo, ele é multifacetado, ele é plural, ele é diverso. Mas existem caixinhas que foram moldadas ao longo da história. Como a Rubia disse, a gente vem de um padrão já eurocêntrico, ocidental, e isso vem sendo reforçado ao longo dos anos, seja pela mídia. Aí a gente pode pegar, por exemplo, a questão dos manuais de beleza. Como chegaram pra gente, como venderam aquela imagem e como se deu esse processo pra gente, principalmente para nós mulheres, nesse processo de aceitação, de nos conhecermos, de nos entendermos enquanto sujeitos, aqui nesse processo de formação mesmo. Eu estava pensando aqui também, quando você fala desde a infância que vem, se você for procurar, recentemente que temos bonecas negras. A Barbie negra é raríssimo de você conseguir encontrar. Como é que uma criança que mora no Brasil tem só referência europeia de bonecas, de brinquedos, e ela não tem outras referências? A gente precisou de tantos anos de evolução, por exemplo, para ter essas referências. Olha o corpo de uma boneca Barbie e olha o nosso corpo original. É totalmente diferente. É totalmente diferente. A estrutura. Sim, são padrões irreais que já são reforçados ali desde a primeira infância. E a gente cresce olhando aquilo e não se reconhecendo, né? Então, se todas as bonecas são desse jeito, eu tenho que ser desse jeito? Exatamente isso. E aí, pensando nisso, como que nasce um conceito? É uma coisa que alguém tem uma ideia que dissemina para uma outra e um grupo de pessoas acata aquilo e valida aquilo e passa a ser considerado como o verdadeiro. É assim que nasce um conceito? Porque quando você fala sobre, olha o tempo que a gente levou para poder refletir. Gente, nós não temos bonecas negras, nós não temos bonecas indígenas, nós não temos bonecas com padrões não brancos, né? E aí, como que surgem esses conceitos? E aí, sabendo como surge, a gente também pode saber como quebrar esses conceitos e falar, não, olha, minha genética é essa daqui, por mais que eu queira, eu nunca vou chegar nesse padrão inventado, né? Acho que o conceito, ele vem muito da verdade. E a verdade é algo que é insistido, repetido várias vezes e recolocado. Então,
Quando temos revoluções, discussões, abrimos para conversas, eu acho que aí sim criamos esses conceitos e reafirmamos eles perante a sociedade. Porque é uma insistência. Há quanto tempo batemos em teclas para aceite você, aceite seu corpo, somos negros, temos descendência, não somos europeus, nosso cabelo é assim, nosso cabelo é assado, se aceite desse jeito. Ou se você quiser mudar, mas assuma que você quer mudar porque você gosta de ser desse jeito. Não por uma imposição. Não por uma imposição. Mas são várias discussões, são vários debates. E quando falo discussões, não são brigas, mas são conversas e reafirmações. Acho que só assim que a gente consegue formar algum conceito. A história diz o que sobre o conceito? Então, a gente vai trabalhar com as questões, mais especificamente ali, voltada para a parte mais teórica de como isso vem sendo abordado pelo convívio social. E através disso a gente vai tentando ali dialogar com outras áreas, entender, por exemplo, na área da psicologia, como é que esse conceito surgiu, como é que ele veio e como é que as pessoas estão interagindo com ele. Porque, por exemplo, com essa questão agora da pressão estética e das redes sociais, é algo recente, é algo que nós estamos aprendendo a lidar. Então, é um processo que a gente vai entender, assim, mesmo acho que daqui uns 20, 30 anos. Sim. Porque a gente está aqui, somos, acho que seria a palavra, acho que reféns desse convívio, dessa forma. E vamos colocar, eu acho que as consequências mesmo, elas estão começando a aparecer agora. E a forma como a gente vai lidar com isso, eu acho que ainda vai definir, ainda especificamente, os conceitos mesmo. Os novos conceitos sobre beleza. Exatamente. A gente já precisa de um podcast daqui 10 anos. Então, o Vitória vai permanecer até lá, né, João? Sim, a gente vai estar aqui. Então. Exatamente. E bonitos, que a nossa autoestima é elevadíssima de novo, daqui 10 anos. Mas vocês falando sobre isso, eu sinto muito que nessa conversa nossa, dá pra entender que conceito é a mesma coisa que seria um padrão. E nesses relatos que vocês trouxeram, eu lembro que na minha sala de aula, ainda quando eu era pequenininho, no ensino infantil, era comum ouvir o termo lápis cor de pele. Né? Então, e hoje já tem essa discussão, as pessoas já tomaram consciência de qual pele é, né? A minha, a sua, já, enfim. E você que está na sala de aula, eu queria que você me contasse se realmente... Hoje faz muito tempo que eu não ouço mais esse termo, felizmente, apesar de lá na infância ser um termo comum, hoje já vejo que houve essa quebra de paradigmas. Você falou sobre as consequências, mas essas consequências também têm aumentado as discussões sobre esse tema. E ao mesmo tempo que a rede social vem toda essa pressão de um conceito, de um padrão e tudo mais, eu vejo que as redes sociais também elas são utilizadas como uma importante forma de referência. Então, as pessoas que vão para a rede social falar sobre... Me ajuda a lembrar o termo, quando volta o cabelo... A transição. A transição capilar. Então, só um exemplo, mas assim, vem falar sobre essa questão de autoestima, de beleza, das diferenças nas redes sociais. Tem acontecido essa quebra de paradigmas? Me dá uma notícia boa, por favor. Então... Você que está na sala de aula diariamente. A gente vem passando, sim, por uma mudança. Com acesso à internet, à informação, a gente vem ali com crianças... já com uma identificação e, claro, né, o trabalho ali dos pais, da família, em tentar conscientizar essa criança. Então, ela já chega na escola, muitas vezes, já apaixonada com o cabelo, com a pele. Muitas vezes, ali, a gente tem alguns momentos de conflito e os próprios alunos ali, eles já falam, opa, isso daqui não tá legal, vamos parar, vamos pensar, vamos dialogar sobre isso. E a escola tem se mostrado muito aberta, tem levado em consideração, né, toda essa diversidade e tem pensado em projetos, em como melhorar, por exemplo, a questão do currículo, para a gente trazer esses debates, porque isso faz parte da vida dessas crianças, dos adolescentes. O currículo que você fala é o próprio cronograma de aulas, assim. Isso. Incluir essa discussão nas aulas. Exatamente. Legal. Por exemplo, na disciplina de História, nós conseguimos fazer essa jogada do cronograma, porque a gente consegue, por exemplo, referenciar as questões de beleza, que é o que a gente está debatendo aqui agora, por exemplo, no processo de trabalho das mulheres. Porque as mulheres elas vão ter uma dupla, tripla jornada.
ela vai precisar cuidar do lar, vai precisar cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido. E isso, além de ter que trabalhar fora. E o principal, ela precisa estar bonita a todo momento. Cumprir um padrão. Isso é cobrado a ela. E muitas vezes, por exemplo, no mercado de trabalho, a gente é julgada, é avaliada pelo nosso estereótipo, pelo nosso padrão de beleza. Então, os meninos ali, as crianças, né? Eles estão crescendo já consciente disso. E é maravilhoso. Positivo, né? É muito positivo. E Aline, nessa quebra de paradigmas, da importância inclusive dessas discussões que acontecem na sala de aula, nas redes sociais, me vem muito a lembrança de uma referência, assim, né? Porque a gente sempre gosta de ter alguma referência pra gente se basear. Tipo assim, a gente não quer ser pioneiro muitas vezes, né? Então, alguém que faz essa transição capilar, eu tenho como referência, então aquilo me incentiva a eu também enfrentar aquele desafio e tudo mais. Referência é importante nesse processo de aceitação, de se reconhecer? Referência é importante, mas a gente tem que distinguir referência de comparação. É importante. Porque, Qual que seria a diferença entre essas duas coisas pra gente iniciar esse assunto? O referenciar é olhar aquilo e falar, olha, esse cabelo fica muito bonito, mas se eu usar o meu de tal jeito, vai ficar bom também. Legal. Então, essa é uma referência. Aquela roupa naquela modelo magra é muito bonito, mas eu consigo colocar ela no modelo plus size. Fica como referência. Agora, eu me comparar de... Só fica bonito naquela modelo magra. Eu preciso ser magra. Eu só vou ser bonita se eu for magra. Eu só vou ser feliz se eu for magra. Então, eu me comparo e me coloco num lugar que eu nunca vou chegar. Então é mais buscar referência e excluir comparação da vida. Vamos comparar só eu comigo mesmo. Cada um consigo mesmo. E legal. como somos seres únicos, a gente nunca vai conseguir ser como o outro. A gente pode se melhorar baseado nas coisas que fazemos. E a gente consegue fazer essas mudanças com outras referências, crescendo por si só, crescendo com a visão do outro. Mas não com a comparação me obrigando a ser daquele jeito. Aquela frase clichê, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Só que ninguém te contou que ela é sintética. Eu nunca tinha ouvido. Boa! Senti que você ia completar isso daí. Já aderiu. Já peguei. Só voltando aqui um pouco na questão que a Isabela fala da escola, ô João, tem muito isso das crianças, né? Entre elas. Não. Esse não é o lápis cor de pele, isso é rosa claro. E fora isso, tem uma questão, óbvio que ali muito ligada ao capitalismo, das empresas entenderem essas demandas e criarem também, né, novas paletas de cor, de lápis, entre outras coisas. E aqui eu já deixo uma dica de um filme que tem no YouTube, Dudu e o Lápis de Cor. É incrível, assista, é curtinho, 20 minutos, e que sintetiza muita coisa, esse universo que a gente está trazendo aqui. Mas hoje em dia já tem uma empresa X de lápis de cor, que ela tem 8 cores a mais, que são para representar tons de pele. Exatamente. Ficou bem legal. Eu gosto de trabalhar com criança. Iniciativas importantes, né? Sim, porque aí a criança tem as cores, ela consegue representar qual cor que ela entende que representa para ela. E a gente tá falando de lápis de colorir, mas a gente pode estender isso para outras questões, né? Até mesmo, por exemplo, tamanho de roupa. A indústria tem se moldado, tem se adaptado, mesmo que às vezes mais lentamente, né? A atender essas demandas das diferenças que nós temos. E isso já é um avanço bom, né, Rubia? Exatamente. Pensando nessa questão da indústria, né, João? Os próprios comerciais, por exemplo. No passado, a gente via um padrão único de modelos ou atrizes, e a gente vê que, obviamente, devido a um esforço da sociedade para também questionar e impor certas coisas, a gente vê uma mudança desses padrões. Aquele famoso comercial de margarina, né? Aquela mesma família, todo mundo sorrindo, daquele mesmo padrão. Isso, agora você falou de comercial, eu lembrei a questão até do próprio jornalismo, né? Você via os noticiários, a pressão estética, principalmente em cima das jornalistas, das mulheres, né? Então tinha toda essa questão do cabelo, do tamanho, da altura. E aí eu lembrei também a questão de comissários e comissárias de bordo. Uma discussão que eu vi nas redes sociais recentemente, que antigamente havia um padrão muito específico, elas precisavam, principalmente as mulheres, usar salto, a roupa era uma roupa muito...
Justa, social, né? justa e tudo mais. Tinha um padrão de altura, peso, e hoje eu já vejo que mudou bastante, até por uma questão do próprio serviço, né, deles poderem trabalhar de tênis. Então, a sociedade aos poucos se adaptando, então transformando aquela coisa que era muito tradicional, muito padronizada, deu para entender que as adaptações são necessárias para trazer conforto e mesmo assim entregar um serviço de qualidade. Então, essas adaptações ainda são feitas. Eu falei sobre a velocidade que isso tem acontecido, a gente já falou que na sala de aula, né, já tem mudado bastante, mas quando a gente traz uma visão da comunidade, da sociedade de uma maneira geral, isso tem acontecido de uma maneira rápida ou ainda em passos lentos, essa adaptação a fugir desses conceitos, desses padrões? Ainda acredito muito que em passos lentos, porque hoje em dia conta-se com muita gordofobia, com muito preconceito racial, com muita questão de gênero, que acaba influenciando nesse aumento desses padrões, essa mudança desses padrões. Porque, como eu falei anteriormente, somos seres individuais, mas quando nos colocam todos em caixinhas que deveriam ser moldadas de determinada forma, fica mais difícil. E o comércio ele não está disposto a quebrar tanto essas barreiras. Porque, se a gente for parar para analisar, entra em questões de machismo, entra em questões de sexualidade. Quem estava falando mesmo, a roupa das comissárias, não querendo abranger muito o assunto, senão a gente vai parar, né? Daqui 3 dias terminando esse assunto. Mas aquela roupa toda envelopada que as meninas entram, de certa forma, elas entram numa forma de sexualismo ali. É uma mensagem, querendo ou não, meio que implícita. Meio que implícita. Né? Então, tem uma dificuldade. E, querendo ou não, melhorar esse padrão também bate na barreira quando a gente fala de roupa, da questão de saúde. A gente fala de padrões de corpos diferentes, não querendo cultuar a obesidade numa forma de doença. Mas corpos curvilíneos, diferença de padrão, diferença de tamanhos. Não é todo mundo que vai vestir um PP na vida. Mas se a gente pode vestir um G, pode vestir de uma forma confortável, pode vestir um plus size e tem saúde, por que não? Mas precisaríamos, sim, de uma velocidade maior para que conseguíssemos deixar as pessoas mais confortáveis, com roupas confortáveis e dentro de um estilo que a fizesse feliz e aí melhorasse nosso ponto, que é a autoestima. E aí, quando você traz a questão de gênero, raça e classe, como que vocês duas, João também, observam todos esses fatores, às vezes ali, afetando uma adolescente que não tem condição financeira para todo final de semana fazer um procedimento num salão de beleza, ou ter aquela roupa da marca? Como que vocês observam essas microviolências, não sei se eu posso chamar de micro, né? Mas essa violência da imposição de um padrão de beleza. A primeira coisa, eu me questiono se precisa. A gente precisa ter uma roupa nova toda semana para sair? A gente precisa toda semana estar com um cabelo diferente para sair? Ou eu estou realmente aproveitando que a rede social está me colocando, que a blogueira que ganha aquele tanto de roupa, que ganha aquele tanto de tênis... Nem ela que compra, né? Nem ela que compra. Não está gastando R$1. Então, incentivando que a gente faça esse consumo sem ter condição ou acabando com a natureza, porque para que alguém precisa de 30, 40 pares de tênis? Falando em comércio, olha só o dado que a gente traz, então. No Brasil, entre 2014 e 2019, a gente usa esses anos como referência, porque logo depois veio a pandemia e ainda o mercado está se reajustando a esse novo cenário. Mas só para a gente ter uma referência, nesses 5 anos, então, houve um crescimento de 567% do mercado da estética aqui no Brasil. O número de profissionais da área, para a gente ter ideia, lá em 2014 era 72 mil pessoas e em 2019 chegou a 480 mil pessoas, um número que deve ser ainda maior se a gente usar números atuais, mas se a gente fala sobre esse aumento de 567%, um aumento muito expressivo, é porque houve demanda. E quando a gente fala de demanda, a gente fala sobre toda uma pressão, né, para atender essa cobrança estética que a gente tem. Esse mercado, essa cobrança, esse próprio aumento aí, né, desse mercado da estética aqui no Brasil ter aumentado, o que diz sobre essa pressão que a gente sofre por estar dentro de um padrão ou por atender uma estética específica? Tem uma mensagem aí, né? Sim, por exemplo, a história do corpo feminino é uma história de dominação. A mulher sempre precisa se encaixar
para caber naquele ideal. E hoje a gente pode pegar os casos, por exemplo, das influenciadoras digitais. Eu acho que aqui para nossa geração seria as blogueiras, mas agora com essa mudança do manual de beleza, essas influenciadoras, por exemplo, elas vão vender uma imagem perfeita de que tudo posso se eu for disciplinada, se eu conseguir manter aquela rotina. Então, a gente vem muito dessa questão do mérito. E, através disso, essas blogueiras, as influenciadoras, elas vão vender, muitas vezes, uma questão, por exemplo, de consórcio de beleza. O Brasil lidera o ranking de procedimentos estéticos. E foi oferecido isso ontem, um consórcio de beleza. Isso realmente existe. Sim. Como funciona? Eu acho que não é bom nem divulgar essas coisas, né? Mas só pra gente ter dimensão do... Foi ao banco e falaram que nos consórcios a taxa tinha baixado. E existe hoje consórcio para procedimentos estéticos. Então, é como se fosse o financiamento que as pessoas compram carro, compram casa para você fazer um padrão. Só que para você fazer estética, cirurgias. Eita. E nisso a gente pode entrar nessa questão de sexo, de gênero, de raça, de classe. Porque aí a gente está falando já de envolver essa questão econômica. Quem são as pessoas que vão comprar esses procedimentos? Essas pessoas vão se moldar a qual tipo de padrão? Então, a gente já começa a entender, por exemplo, do padrão feminino, que a gente vem já de uma beleza que foi repassada ao longo dos anos, né? Que é uma beleza púdica, uma beleza ainda virginal, aquela coisa assim. E as mulheres querem se enquadrar dentro daquilo, muitas vezes, mas a gente vê que esse padrão está mudando, mas, de certa forma, a gente ainda tem padrões. Existem padrões, muitas vezes, para um corpo curvilíneo, às vezes de um cabelo afro, e se você não se encaixa naquilo, às vezes você vai procurar formas de se encaixar. E muitas vezes, por exemplo, para os homens, como a figura do homem tem se voltado para essa questão da masculinidade, de que o homem precisa ter aquela postura viril, forte, e que ele precisa manter isso. Então, essa questão estética, ela vai para além dessa questão de como nós estamos lidando especificamente, mas para abranger um todo mesmo. Para entender, me corrijam se eu estiver errado até, mas não é condenar esses procedimentos estéticos, porque muitas vezes eles estão aliados até à própria autoestima, né? Mas é entender, assim, o porquê, o motivo que leva as pessoas a destinarem ali, seja financeiramente ou até mesmo essa energia para atender um padrão. Então, esses procedimentos estéticos, eles têm um lado positivo. Sim. Eu acho que é muita questão de você avaliar a real necessidade desse procedimento estético. Eu estou bem? Eu estou feliz? Eu me conheço? Eu estou satisfeita com quem eu sou? Mas esse problema estético precisa ser realizado? Porque senão você vai gastar um dinheiro absurdo, você vai mudar você totalmente e vai continuar chateado, vai continuar triste, vai continuar com a autoestima baixa, porque não era sobre seu externo. Então, é realmente, não fazendo propaganda da psicologia, mas fazer uma terapia, se conhecer, para aí sim identificar que é isso que eu preciso. Porque às vezes é um adolescente de 11, 12 anos que vai passar por tanta mudança física, que vai passar por tanta coisa ainda na vida, para depois ter o corpo que precisa, para depois ter o conhecimento que precisa, para depois ter a autoestima que ele precisa. Aqui não é propaganda não, mas a gente faz quase todo o Bitar Podcast a propaganda da terapia, tá tudo Por favor, façam terapia. Tá em casa, terapia é vida, de novo. Se conheçam, Se conheçam. Né? Ô, Aline, e aí pensando nessa cobrança estética, como que ela pode interferir no nosso psicológico? Porque quando o João traz o dado de que a demanda pelos profissionais da estética aumentou, eu tenho em mim alguma coisa, me corrija também, que a demanda por uma terapia também pode ter aumentado aí, porque eu busco uma coisa que eu nunca vou atingir e eu tô sempre nessa busca por mudança. E aí a gente vê pessoas que começa com um pequeno procedimento estético, de repente a pessoa tá toda desconfigurada e ainda assim continua naquela busca sem atingir, porque é o interior, né? Então, como que essa busca incansável por essa beleza padronizada, essa cobrança de um padrão estético, pode afetar a questão psicológica? É do ser humano querer sempre mais, né? Independente do que ele faça. Se eu tenho um carro, eu quero um melhor. Se eu tenho um emprego, eu quero mais dinheiro.
Se eu tenho um corpo, eu quero mais. Se eu fiz uma estética, eu procuro mais por essa estética. Mas eu sei por que eu estou fazendo isso. Porque senão o meu problema era emocional. E aí eu preciso, com qualquer outra compulsão, cobrir esse problema emocional. Eu sei que é isso. Então, se eu não faço uma terapia, se eu não me conheço, eu estou tentando cobrir um problema pessoal, uma questão emocional, com compras, com comida, com procedimentos estéticos, porque eu acho que eu serei amado se eu fizer aquilo. A sociedade vai gostar mais de mim se eu fizer aquilo. Mas não é sobre os outros, é sobre mim mesmo. Sobre o que eu acho, sobre o que eu sinto, sobre como eu sou. Então, enquanto eu não parto do princípio de cuidar de mim, me reconhecer, me entender e curar meus problemas, eu vou continuar procurando em muitos outros lugares coisas que não vão satisfazer o que eu preciso. E aí é uma maneira, né, de inclusive encontrar um equilíbrio entre essa pressão estética, você querer ter um objetivo, enfim, esses objetivos com até o próprio autocuidado, essas questões. É uma maneira de encontrar esse equilíbrio? Sim, porque por que eu vou ceder uma pressão estética se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu quero e se eu sei do que eu gosto? E aí, pensando nisso, como que vocês observam a questão familiar, né? Qual é a responsabilidade das famílias com as crianças e adolescentes que às vezes estão passando por um processo de querer atender uma demanda estética, porque tá vendo, o coleguinha tá fazendo, na internet tá vendo também, tá todo mundo nessa onda. Como que vocês observam essa questão das famílias e a responsabilidade sobre crianças e adolescentes nessa questão? Então, por exemplo, na sala de aula, a gente sempre tenta trabalhar de uma forma que se aproxime ali da realidade dos alunos. E a realidade deles hoje é muito associada às redes sociais, ao status que eles vão conseguir com visualização, com like. Acho que a expectativa de se tornar famoso na internet, de conseguir sobressair através disso. Então, essa questão da beleza, ela vem associada também com essa questão do sucesso. Porque eles vão imaginar ali que a construção daquele padrão pode ajudar ali na questão das visualizações, dos likes. Porque a gente vem de uma sociedade do consumo. Eles estão consumindo ali informações de influenciadoras, estão consumindo informações ali entre eles. E muitas vezes a família vai incentivar, a família muitas vezes pode influenciar no sentido da pressão mesmo, em falar, vamos lá, vamos fazer isso, se você estiver acima do peso, você não vai conseguir, se você não tiver X cabelo, X roupa. E as crianças, elas vão associando, por exemplo, com um influenciador digital que vai lá e posta que comprou, por exemplo, um tênis de tal marca, e eles vão associar aquilo a um símbolo de sucesso, de status. Então, a gente tem crianças, por exemplo, que vão parcelar um tênis em 10 vezes só para poder tirar uma foto, para receber um like, para receber visualização. É a busca da validação, né? Da validação. Isso. Se eu não tive em casa, eu vou procurar na rua. Exatamente. Meu pai me viu, minha mãe me viu, as pessoas me enxergaram. Essa família, ela está presente comigo. Ela me mostrou que eu sou bonito, ela me mostrou que eu tenho valor, ela me mostrou que meus sentimentos são importantes. Porque senão eu vou procurar na rua. Exatamente. A rede social é a porta para isso, né? Porque ali você vai ter contato com várias pessoas, diferentes faixas etárias de idade mesmo. E, às vezes, você vai encontrar pessoas com uma realidade financeira, econômica, bem diferente da sua. E entra aquela questão da comparação, né? Porque essa pessoa consegue e eu não consigo. Realidade, né? Querendo se colocar, se impor numa realidade que às vezes está tão distante, né? Exatamente. Que tem tantos fatores que nem você falou.
a grama do vizinho, que a gente muitas vezes não conta nem que é sintética, né? Então a gente vê um recorte ali de uma história de 15, 20 segundos e acha que aquilo representa a vida de alguém. Eu que vivo a minha vida 24 horas, não entendo que a minha vida 24 horas tem os mesmos problemas, desafios que essas histórias de 15 segundos, e a gente não pode resumir isso a uma marca de roupa, um tênis. E você falou das redes sociais, outro número que a gente tem aqui, que sirva de alerta, inclusive, porque é uma discussão interessante, né? Porque os jovens da faixa etária, principalmente ali das 14 anos pra cima, né, já representam a parcela de usuários mais frequentes no Instagram e também no TikTok, que são duas plataformas as mais comuns hoje no dia a dia, né, principalmente na produção de conteúdo. Então as pessoas acompanham ali a rotina das pessoas, de quem eles admiram, têm essa admiração quase que o dia todo, né, e querem se colocar, querem se comparar muitas vezes, né. Estudos apontam que essa imersão, né, que esses jovens estão fazendo nas plataformas digitais tem sido uma das principais causas de doenças psicológicas nessa chamada geração Z. O conteúdo dessas plataformas tem levado esses jovens, né, da faixa etária de 15 a 25 anos, tô feliz porque eu sou jovem, tá? Deixa claro, a se sentirem envergonhados dos próprios corpos e não se reconhecerem no que estão consumindo. Então, muitas vezes esses padrões que a gente vê nas redes sociais, segundo essa pesquisa, nós, com as nossas diferenças, a gente quer se colocar, quer se identificar em um padrão só. Quero ouvir os relatos de vocês, nos consultórios e até na sala de aula. O que esses jovens têm falado? O complicado é que as pessoas ainda não entenderam que os 15 segundos do Instagram, a foto publicada no Instagram, tem filtro, tem Photoshop. Você vive 24 horas de um dia. Se o fulaninho postou 15 segundos, ele foi feliz às 24 horas? Quem dera, né? Quem dera. Ele foi feliz aqueles 15 segundos. Então, isso é uma tecla que a gente bate muito em consultório. Você realmente acha que ele foi feliz o tempo inteiro? Quando você posta chorando? Você se posta triste? Você posta a briga com a sua mãe? Não. Então, seu influencer também não posta. O que você vê ali é um recorte colocado ali para que outras pessoas comprem aquele momento. Mas a nossa vida é muito diferente. E a vida daquele influenciador também não é assim. A gente teve uma blogueira há um tempo que comentava que só comia comidinhas da terra. Ela era magra por isso. Pegaram lá, abençoada. Era procedimento estético. E quantas pessoas não se esforçaram, correram atrás para ter aquele corpo? Não vai ter, não existe. O Aline, falando nesse recorte, esses dias eu fui gravar, né, com uma pessoa, eu não sabia que ela era blogueira e tal, e aí eu fui gravar e nem era do núcleo daquela gravação, mas a gente estava ali no set de filmagem, todo mundo junto, e depois que terminou foram me falar, fulana de tal, que não sei o quê. Quando eu olhei o Instagram da pessoa, é outra. O que tava ali na minha frente, na realidade, não era. Não é aquilo. Ainda bem que eu não vi antes, que eu ia fazer propaganda enganosa. Eu ia passar pela pessoa e não ia reconhecer. Virou até meme, né? Você viu? Aquela trend que o pessoal faz no Instagram. No Instagram, e mostra a foto da pessoa no Instagram e depois na realidade. Gente, outra coisa totalmente diferente. Eu falei, meu Deus, e quantas pessoas não caem nessa de que, tipo, se eu fizer comer a comidinha da terra, vou ficar assim, vai gastar seu dinheiro e não vai chegar, não vai chegar lá. Nenhum, por que eu faço tanto procedimento estético no rosto? Porque os filtros que são colocados me deixam com uma cara e eu quero ter aquela cara todo dia. Só que esse não é meu rosto, essa não é minha feição. Aí eu vou ficar gastando dinheiro para chegar num lugar que eu não vou chegar? E eu acho que essa questão de filtros, né, por exemplo, que as redes sociais colocam, e não só o filtro no sentido literal, que é aquele efeito, mas esse monte de filtro, tipo, do recorte de um tempo que ele posta lá e tudo mais, tem causado essa questão de deixar essa pressão muito maior. Você falou sobre essa questão das redes sociais, como tem chegado de ponto de vista psicológico, mas eu queria saber na sala de aula, o que os alunos comentam? Realmente essa necessidade por se enquadrar nesse padrão, aquela blogueira quando posta causa discussão ali na sala de aula? Essas crianças, adolescentes, eles estão ali na fase de formação, de socialização. E eles vão associar muito essa questão de como eu fico com o filtro e sem o filtro. Então, sempre na hora de tirar uma foto ali, eles, vamos dar uma paradinha, vamos olhar aqui, qual filtro fica melhor? E quando você
se reconhece naquele filtro, mas não se reconhece fora dele, aí a gente precisa parar e conversar. Então, Depende dele, tem gente que tá dependendo disso, né? isso. Que é o que a Aline estava falando, sobre essas questões de fazer cirurgias, procedimentos estéticos para ficar parecido com o filtro. Em relação à criança, adolescente, a gente precisa conversar com eles, precisa trazer esse assunto para que eles possam entender, porque isso se tornou algo muito presente na vida dessas crianças. Não existe uma forma específica da gente chegar e falar assim, opa, vamos tirar o celular? Vamos tirar os filtros? E aí? Quem é você sem o filtro? Ô, Isabela, você falando do filtro, me faz também levar para um outro recorte aqui do racismo institucional por trás aí dessas plataformas e, enfim, que esses filtros tendem a terem padrão e características também brancas, né? Exatamente. Eu nunca vi um filtro que ressalta ali os traços indígenas, oriental, africano. É sempre uma coisa muito referenciada novamente, né? Exatamente. A maioria dos filtros que aparecem pra gente são filtros que vão clarear a sua pele, afinar seu nariz. Exatamente. Então, ele tá ali te mostrando uma solução momentânea para sua insatisfação. Mas essa situação momentânea, ela vai te gerar o quê? Ela vai te gerar um problema, eles vão te vender a solução para esse problema, só que essa solução, ela é momentânea, ela pode acarretar, e a gente sabe que vai acarretar em outras formas de problemas. Os problemas, eles vão variar, porque a insatisfação, ela começa ali com um pequeno filtro, né? Com uma pequena intervenção, e quando você vê, você tá refém. E essa questão, por exemplo, da etnia, da raça, a gente vê como está presente, por exemplo, na questão dos algoritmos nas redes sociais, da forma como eles vão apresentar, por exemplo, as influenciadoras digitais. Quais são os públicos, qual tipo, por exemplo, de propaganda. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai percebendo que a coisa é bem diferente, que vem ressaltando especificamente, né, um único padrão de beleza para uma sociedade que é diversa, que é plural. Não existe, né, um tipo de corpo perfeito. Meninas, a gente... essa discussão, né, do que causa tudo isso, ela é muito complexa, mas eu acho que deu pra gente esclarecer bastante como a gente chega aqui nessa sociedade onde, querendo ou não, há essa imposição, às vezes até implícita, de um padrão de beleza, de um procedimento estético, enfim. Mas agora, pra tranquilizar, acalmar o coraçãozinho de quem tá nos acompanhando no Bitar Podcast de hoje, vamos começar a falar um pouquinho de solução. A gente começou com o exemplo da nossa Rubia belíssima, que está com a autoestima, vai falar autonomia também, mas autoestima elevadíssima. E tem muita gente que muitos dias que a gente acorda mal, que a gente acorda para baixo, tem dias e dias, né? E tem muita gente que tá passando por essa fase, às vezes, de modificação do corpo, entender onde vai chegar, o que quer, quem quer ser e tudo mais. Então, eu queria que a gente começasse, até pra gente, até pra mim, vou fazer meu aprendizado aqui do Bitar Podcast de hoje. Qual que é o primeiro passo para eu me olhar no espelho e falar, tá tudo certo, esse sou eu, vamos seguir em frente, vou tocar meu dia? Qual que é o primeiro passo, assim, o que você orientaria se eu estivesse chegando com esse problema hoje, frente a frente aqui no consultório? O primeiro passo é autoconhecimento. Se eu me conheço, eu sei qual que é meu melhor ângulo, qual roupa me favorece, o que eu posso fazer para eu ficar feliz, o que eu preciso escutar hoje de música para levantar meu astral, com quem que eu gostaria de falar, Então, que amigo teria por perto, desculpa. Não, que eu ia falar, tem essas ferramentas simples, às vezes, da gente começar a melhorar nossa autoestima, que não só dependendo enfim, dessas questões específicas, mas às vezes uma música pode mudar o dia da gente, é isso? Uma música pode mudar o dia da gente, ou uma conversa com um amigo, na escola, por exemplo, os melhores amigos que tem, que levantam o nosso astral. Pequenas metas. Como nós não temos tanta rotina hoje em dia mais, a falta de rotina atrapalha o nosso funcionamento. Então, pequenas metas e enxergar seus pequenos pontos. Pequenas coisas boas que a gente faz. A gente tem tanta mania de olhar para as coisas ruins. Por que a gente não olha as coisas boas? Acordar, conversar com alguém,
se divertir de qualquer forma, conseguir fazer um dever da escola, conseguir ir na academia ou fazer uma caminhada, brincar com o cachorro. São coisas tão pequenininhas, mas que consegui. Consegui ler 2 páginas de um livro. Não preciso ler um livro inteiro para eu ser uma pessoa culta. 2 páginas. Por que eu preciso malhar todo santo dia para eu ser... Você conseguiu ir hoje dar uma volta no quarteirão? Tá ótimo. Melhor que nada, né? Melhor que nada. Então, pequenas metas e ser feliz com as pequenas coisas que você faz, com as pequenas conquistas. E vou te contar um segredo, dá pra fazer tudo isso fora dos stories, você acredita? Não precisa nem postar nas redes não sociais. Não precisa postar, não precisa de dinheiro. Pode postar, mas não precisa, né? Exatamente. E como que essa parte histórica vê toda essa questão de como a gente chega aqui hoje e tudo mais? Então, a gente vai pegar aqui a questão mesmo, vamos colocar, da dominação. De se moldar para caber em caixinhas, para ter essa questão que é associada ao sucesso, a questões, por exemplo, de como a gente se identifica. Porque foi vendido aquele padrão, a gente pega questões, por exemplo, de cinema. Quem são as atrizes, os atores? Quais são os tipos de informação que nós estamos consumindo? Quais são os tipos de influenciadoras digitais que nós seguimos nas redes sociais? São pessoas, muitas vezes, que vão vender pra gente a imagem, né? Ali dos 15 segundos de uma vida perfeita, de uma vida maravilhosa. Mas que, na realidade, a gente sabe que não é assim, que não vai funcionar. E acho que o primeiro passo ali também seria, acho que a gente aprender a entender que aquilo não é real, né? Porque são os 15 segundos, que a vida vai além daquilo. E se você não está se sentindo bem, vamos começar a fazer aquele limpa na sua rede social. Às vezes faz bem, né? Sim. Ô, Isabela, mas assim, o resultado das suas pesquisas nos indicam, é uma coisa boa ou ruim, nos indicam que a gente tem como sair, ainda dá tempo de sair dessas caixinhas, ou infelizmente a gente está refém dessa sociedade atrás desse padrão? Então, do ponto de vista histórico, a gente vai conseguir, sim, sair, mas é um trabalho de formiguinha. Individual. Isso, porque a beleza ela é uma construção individual, apesar do social, da formação. E como é que a gente pode colocar, por exemplo? O padrão de beleza, ele sempre vai variar ao longo da história. Ele muda. A gente conversando aqui, né, sobre essas questões. Levantamos um ponto em que a beleza, lá no século XVI, por exemplo, era de uma pessoa pálida, com um corpo mais curvilíneo e com uma questão, por exemplo, associada ao financeiro, né? Ao status, dessa pessoa que não tomava sol, que não trabalhava. E olha só como a gente mudou para um padrão que às vezes, né, é da mulher bronzeada. E se por um lado as redes sociais, elas aumentaram essa pressão estética, por outro foram as redes sociais também que começaram a ser um canal de comunicação das diferenças, das rotinas diferentes, das belezas diferentes. Rubia Bernardes, me responde então, o que é beleza para você? Beleza para mim, João, tá ligada ao que a gente já falou do processo de aceitação, e muito de reconhecer que, no meu caso, né, que eu sou diferente de você, da Isabela, da Aline, e que isso me torna bela. Também, para mim, beleza tá ligada a intelecto, a inteligência, aquilo que eu acesso, que eu não gostaria, não vou ver isso. Vou sim, vou ver o que tem de interessante nesse negócio aqui que eu poderia não gostar. Tá nessas coisas, sabe? E para você? Eu aposto R$2, o segredo nosso, meu e teu aí, viu? Que se eu perguntar para as meninas vai ser uma coisa completamente diferente. Isso significa o quê? Que é a diversidade que interessa. Individual. Mas beleza pra mim, olha aí, tá vendo? Eu acho que o Bitar Podcast tá tão intenso hoje que agora eu preciso até um tempinho pra pensar. Mas beleza pra mim, eu acho que tá muito ligado as relações, viu? Acho que as relações. Legal. Acho que diz muito do contato que a gente tem com o outro. E com o outro que eu falo com nossos familiares, com nossos amigos, eu com a minha irmã. Eu acho que a beleza tá muito nessas relações, na possibilidade de a gente se conectar com o outro. E a maneira com que a gente se conecta com o outro, pra mim, nessas particularidades, pra mim é muito bonito. E também tá no nosso dia a dia.
eu vou confessar, eu acordo, não é mentira, tenho que comprovar, mas eu acordo muito cedo por conta dessa rotina, que às vezes até falta rotina, às vezes rotina até demais. Mas eu comecei a reparar que eu odeio acordar cedo, mas havia essa necessidade. Mas eu comecei a reparar que eu tenho o privilégio, que às vezes as pessoas não têm, que é ver o sol nascer. Então eu comecei a reparar o sol, o fato de ver o sol nascer, pra mim começou a ficar bonito. Então, eu via beleza ali naquele momento, que às vezes é rápido, então eu via beleza ali. Então, a beleza tá nessas coisas naturais, mas pra mim, muito ligado às relações. E pra vocês, vamos aproveitar que a gente tá levantando essa bola das diferentes formas de encontrar beleza. O que é beleza pra vocês? Pra mim, acho que é mais interior a beleza, porque é bem subjetivo, né, esse conceito. Mas tem dias que você olha, igual você falou, o pôr do sol... Tá lindo, mas não é o pôr do sol que mudou. Acho que é muito como nós olhamos, como nós estamos para olhar essa beleza do que está sendo colocado, no caso do pôr do sol, do nascer do sol. O significado que aquilo tem pra gente, né? Isso, por isso que eu acho que é mais interno, de estar bem, de estar feliz e de estar satisfeito. Não sei se vai dar pra ver, mas é verdade, viu, gente? Ó, deixa eu ver se coloca essa câmera aqui, depois eu mostro pra... Olha lá, tá vendo? Ó, pôr do sol. A foto aqui, ó, 6:09 da manhã. É o nascer do sol. Tá? Não, perdão, nascer do sol, gente. Tá vendo? Acordei tão cedo que eu já tô... Eu que gosto do pôr, mas é do nascer, porque nascer não dá. O pôr do sol geralmente é... Quando acordar cedo não... Mas é beleza. Entendeu? Mas é uma beleza. Não, nascer do sol, acordar cedo não é beleza. Ah, gente. Entendeu? Tá Por isso vendo? que é Beleza interior. diversa. Por isso que é individual. Isso, entendeu? Mas a gente tem que encontrar beleza até na diversidade, né? Não? Sim, a diversidade é um exercício. é a beleza. Aí. Eu vou aproveitar antes de passar aqui pra Isabela, que tudo que vocês estão falando aqui tem a ver com um negócio que eu ouvi hoje de um ator que eu amo, que é o Luiz Miranda. Se você não sabe quem é, siga aí nas redes sociais. Um abraço, Luiz Miranda. Queremos vocês aqui, hein? E aí, ele falou o seguinte, tinha a ver o papo que eu vi dele no Instagram, de saber quem é o Luiz Miranda. E ele falou, nossa, é muito difícil saber quem eu sou. Mas, eu acho que aquela primeira imagem, quando eu acordo, que eu vou pro espelho, remela, sou eu. Aí eu vou me adequando ao dia a dia. E para esse ator, Luiz Miranda, o que não pode faltar... Não é uma foto de selfie, mas uma foto do pôr do sol, porque tá ligado à arte e quando a vida não basta, surge a arte e esse olhar, né? Esses novos olhares que a gente vai dando pro nosso cotidiano, que às vezes o João não via o pôr do sol, gosta de dormir. Mas hoje ele, vou acordar bem, às vezes nem tão bem, mas olha esse nascer do sol, que incrível. Então a gente encontra beleza em vários fatores. Vai lá, Isa. Então, né, pra mim a beleza tá associada justamente a essas pequenas coisas, às pequenas conquistas, de pensar, nossa, consegui terminar esse dia, coloquei metas, consegui cumprir, não sei, 70% das metas. Nossa, consegui realizar isso, tô bem, tô tranquila. Por exemplo, eu gosto muito de viajar. Então, aquela sensação de viajar, de conhecer algo novo, de experienciar coisas novas. Isso é maravilhoso, isso é beleza, isso pra mim é arte. Esse poder de conhecer, de vivenciar, experienciar. Isso é maravilhoso. Olha como beleza pode estar conectado diretamente às experiências, muito mais do que trejeitos ou adjetivos, a experiências. Isso que é muito bom. Então dá pra gente fugir dessas caixinhas de beleza e achar e começar a valorizar essas experiências, encontrar essas formas de enxergar, porque eu acho que vai ser um passo importante para você também saber o que você acha bonito e a partir do que você achar bonito, moldar aí a sua vida e lembrar sempre, né? É isso que eu tô pensando aqui, porque não sai só do externo. Todo mundo quer cuidar tanto do externo e a beleza vem do que você sente e olha para que você tá vendo o outro. Porque às vezes quem eu acho bonito ou o que eu acho bonito pro outro não é bonito. E isso não é sobre o outro. É sobre como eu estou olhando pro outro. Pode dar um abraço no espelho aí, começar a se amar mais. vai ser algo importante. E tá tudo bem, né? Isso é belo. É vida que segue. Meninas, o assunto de hoje, como eu disse, né? Entender como a gente chega aqui, o que dá pra fazer daqui pra frente, qual que é o cenário. E eu acho que eu saio até mais tranquilo desse Habitar Podcast. Já posso dizer que a minha autoestima está elevadíssima. Aí, viu? Deu certo. Melhoradinha. Deu uma melhoradinha. Mas muito obrigado pela participação na nossa conversa de hoje. Queremos vocês aqui mais vezes, tá bom? Para conversar mais sobre esse assunto que tanto aflige
a gente, aflige a galera que tá acompanhando, mas eu tenho certeza que esse momento, essa pausa que a gente faz de reflexão sobre esse tema é importantíssimo para que impacte, né, no nosso modo de viver. Eu acho que é importante. Mas queria que vocês deixassem uma última mensagem aí sobre beleza, autoestima, um conselho, uma dica. Se conheçam, se curtam, aproveitem o momento e a vida fora das telas. E cada ser humano é individual e aproveitem essas diferenças. Acho que esse é o principal. Então, é saudável se questionar sobre algo que não vai bem no seu corpo. A gente entende, porque todos nós passamos por isso. Mas lembre-se que é importante que você se reconheça, que você se aceite e, principalmente, se ame. Cuide de você, cuide das pessoas que te fazem bem, que te colocam pra cima. Porque a beleza, né, ela tá nessas pequenas coisas. Então, é isso. Vamos lá, vamos excluir aquelas pessoas que não te fazem bem. Às vezes você não precisa excluir, você pode ir lá, pode silenciar, que é ótimo, recomendo. Olha o segredo. Vai lá, vamos pensar em estratégias para afastar aquilo que não te faz bem. Vamos ali, né, engrandecer, enaltecer aquilo que te faz bem. Seja os seus amigos, a sua família, uma música, uma viagem. Vamos aproveitar. É isso. É isso. O João falou aqui que agora, né, galera, pode dar um abraço, mas é real, é isso mesmo, é se reconhecer, se amar. Quero fazer uma mudança? Quero, mas é pelo meu desejo, não pela pressão externa, né? Exatamente. Foi ótimo. Daria pra gente ter mais aí 2 horinhas, João, de papo? Até mais. Até mais, com certeza, mas foi ótimo. Muito obrigada pela presença. Espero que vocês aí do outro lado curtam também. É isso, aproveitem a vida. Até a próxima. Até.